Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês aqui um livro da minha biblioteca que se chama O Museu Imaginário, de Marcel Proust. Ah, Quem foi Marcel Proust? Só para falar brevemente. Foi um escritor francês da virada do século XIX para o século XX, e que a partir de 1913 publicou um grande romance chamado Em Busca do Tempo Perdido, dividido em 7 volumes. E esse livro aqui, desse autor Henri Carpel, acredito que ele seja francês, ele traz todos os quadros e os artistas que são mencionados neste romance Em Busca do Tempo Perdido. Então, o que ele faz aqui? Ele traz reprodução das obras, tá? Todas as obras que são citadas ou evocadas dentro do romance, traz uma nota introdutória contextualizando o momento em que a obra é citada e depois traz aqui um trecho do romance em que a obra é mencionada. Como ele divide isso, né? Como ele apresenta, né, essas obras aqui no livro dele? Ele segue a ordem cronológica, que é justamente a ordem de publicação dos livros, a ordem da história mesmo, né? Então, ele começa aqui com o Caminho de Swan, né? E depois ele vai aqui para a Sombra das Moças em Flor, né? Das Raparigas em Flor. Depois vai para o Caminho de Guermantes e por aí vai, né? Por que eu acho esse livro importante, né? Veja bem, você vai ler lá o Em Busca do Tempo Perdido, é um livro em 7 volumes, um romance extenso, são muitas obras citadas, né, como vocês podem ver aqui, e é difícil muitas vezes nós temos na memória todas essas obras, né? Então esse aqui é como se fosse um livro de referência realmente, né? Você vai lá ler o romance Em Busca do Tempo Perdido, vai ter esse livro ao lado, e quando uma obra for citada, você vai pesquisar. Aqui nesse livro vai ver exatamente de que obra se trata, né? Mas eu acho esse livro não só importante para quem vai ler o romance, para o leitor, né? Mas eu acho um livro importante para o escritor também. Mas para eu explicar isso melhor, eu escolhi aqui um trecho que está no primeiro volume, né, no Caminho de Swan, para ler para vocês, que é justamente esse aqui. Então, o que acontece? Ele apresenta aqui, né, o autor do livro contextualiza o momento em que a obra é citada e o trecho vai logo abaixo, né? Então ele disse aqui, né? Swan não sabe nada do passado de Odette e ignora principalmente como ela ocupa seus dias, porque ele a visita apenas à noite. Em raras ocasiões, Odette vai à sua casa, né, ou visita à tarde. E aí vem aqui o trecho do livro, mas para não fazer uma tradução simultânea, né, eu vou trazer aqui essa edição brasileira com tradução do Mário Quintana e vou ler esse trecho aqui, justamente que está aqui, já traduzido para vocês. E quem tiver esse livro aí, pode abrir aqui na página 297. Então eu vou ler o trecho aqui para vocês, né? Vinham dizer-lhe que a senhora de Crécy, que é Odette, o esperava na saleta. Swan ia ao seu encontro e, quando abria a porta, pelo rosto róseo de Odette, logo que o avistava, mudando a forma de sua boca, o mirar de seus olhos, o modelado de suas faces, espalhava-se um sorriso. Ficando a sós, revia Swan aquele sorriso, outro que ela tivera na véspera, outro com que o acolher. Em tal ou talvez aquele que lhe dera em resposta no carro, quando, ao arranjar-lhe as catleias,
lhe perguntara ele se aquilo não lhe era desagradável. E a vida de Odete, durante o resto do tempo, como ele não conhecia nada a seu respeito, lhe aparecia, com o seu fundo neutro e sem cor, semelhante a essas folhas de estudo de Watteau, onde se vêem aqui e ali, em todos os lugares, em todos os sentidos, desenhados a 3 cores sobre o papel pardo, inumeráveis sorrisos. Então, resumindo aqui esse trecho, o que é esse trecho? O Swann, ele conhece ainda muito pouco a Odete. E ele encontrou a Odete em momentos em que ela apenas lhe apresentou sorrisos, diversos sorrisos. Então, o que acontece? Na cabeça do Swann, então, ele começa a compor essa imagem da Odete em que ela se apresenta na sua mente apenas sorrindo. E o que faz o Proust para tornar essa imagem ainda mais visível para o leitor? Ele justamente cita essas folhas de estudo de Watteau, como essa aqui. Né? Então, isto aqui é uma representação. O que o Proust faz? Ele cita essa obra para tornar mais visível ao leitor aquilo que acontece dentro da mente do Swann. Compreende? Então, o que acontece? O Swann começa a colecionar em sua memória várias faces de Odete em que ela aparece sorrindo para ele. E para que o Proust consiga tornar isso mais visível para o leitor, ele cita essa obra do Watteau, que são justamente estudos de rostos, estudos deste rosto feminino, tá? Então isso fica mais visível para o leitor. Bom, o que acontece? Nós, escritores, nós temos aí os nossos artistas de predileção, né? Aqueles que nós apreciamos mais e muitas vezes o que acontece em romances, né? É muito comum citarmos pintores, escultores dentro de romances, né? Isso é muito comum em vários autores, né? Mas o que acontece? O importante é não fazer uma citação fria, mecânica, né? E eu acho que esse livro aqui é importante justamente por isso. Há um motivo para que o Proust cite esses estudos do Watteau neste trecho dessa obra, como vocês acabaram de perceber. Não é uma citação fria, mecânica, né? Há um contexto em que faz com que seja realmente importante citar essa obra. Porque justamente ao citar essa obra ele torna mais visível ao leitor do que acontece dentro da mente do Swann. Mas como fazer isso? Né? Como chegar neste ponto de maturidade do escritor? Né? O Proust, ele ia muito ao Louvre para ver as obras do Watteau. Ele admirava muito esse pintor. O Louvre tem várias obras dele, dentre as quais é o Pierrot, por exemplo. Então ele convivia com a obra do Watteau. Isso aqui era natural para ele, né? Fazia parte do cotidiano dele, da vida dele, compreende? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que você tem que ir aos museus para ver as obras dos seus artistas preferidos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu, por exemplo, moro no interior, não tem nenhum museu aqui perto para eu ir, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Você tem que, de certa maneira, conviver com a obra desses artistas. Ou seja, como você vai fazer isso? Lendo biografias, lendo livros de estudo sobre as obras desses artistas, por que esses artistas são importantes, e ainda mais, por que esses artistas são importantes para você. Você tem que se perguntar isso. Por que eu gosto desse artista? Por que ele é importante para mim? O que há na obra dele que me atrai?
não é? Só assim você realmente vai desenvolver uma relação íntima com esse artista. E só a partir daí que você vai, no momento em que escrever o seu livro, você vai perceber se aquela história que você está escrevendo, ela pede que você cite o artista de sua preferência ou não, né? Aí você vai analisar, né? Mas você fazer lá uma citação fria, só para você mostrar, só para o narrador mostrar que ele conhece aquele artista, não. Isso aí não funciona, né? Você tem que conviver com a obra desses pintores e desses escultores que você ama. Compreende? Então, basicamente é isso que eu quero trazer hoje. Eu acho esse livro um livro muito importante, foi um livro muito importante para mim. Eu sou aí o Proust, na verdade, é um dos meus escritores favoritos. Eu acho essa obra aqui muito importante, porque muitas vezes a gente lê o livro e nem sempre a obra vem à nossa memória, tá? E, como já disse, é um livro muito importante também para os escritores, para aprender a como fazer isso, como citar uma obra dentro de um romance, tá? Bom, esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.